Boa tarde. Hoje falaremos sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945, é assim chamada por ter se tratado de um conflito que extrapolou o espaço da Europa, continente dos principais países envolvidos, além do norte da África e a Ásia. O Havaí, território estadunidense, com o ataque japonês a Pearl Harbor, foi também palco de disputas territoriais e ataques inimigos. Compreender o que levou à eclosão do conflito implica lembrar as consequências da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Culminado com a derrota alemã e a assinatura, entre as potências europeias envolvidas, do Tratado de Versalhes, que, culpando a Alemanha pela guerra, declarou a perda de suas colônias e forçou o desarmamento do país. Diante desse quadro, o país derrotado enfrenta grande crise econômica, agravada pela chamada crise de 1929, iniciada nos Estados Unidos da América, que o fim da Primeira Guerra tinha estabelecido com grande economia mundial e financiador da reconstrução da Europa devastada pela guerra. Entraram em colapso econômico, levando consigo as economias de países dependentes da sua agravação das dificuldades econômicas na Europa. Falando sobre isso, claro que não podemos esquecer do famoso ditador Hitler. Adolf Hitler foi o líder da Alemanha nazista de 1934 a 1945. Ele iniciou a Segunda Guerra Mundial e instaurou políticas fascistas que resultaram na morte de milhares de pessoas. Nascido na Áustria em 1889, Adolf Hitler ascendeu o poder na política alemã, como líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido como Partido Nazista. Hitler foi o chanceler da Alemanha de 1933 a 1945 e atuou como ditador de 1934 a 1945. Ele levou a Alemanha à Segunda Guerra Mundial e também provocou o Holocausto. Hitler se suicidou ao lado de sua mulher, Eva Braun, em 30 de abril de 1945, em seu bunker, em Berlim. Cinco armas mais temidas na Segunda Guerra Mundial. Primeira, Fritz. Foi a primeira bomba inteligente fabricada no mundo. Seu criador foi o cientista Max Kremer, que desenvolveu em 1943 a Fritz. Tinha capacidade de ser controlada via rádio, de maneira remota, permitindo que ela caísse exatamente onde se pretendia. Daí a sua inteligência. Pesando 1 tonelada, a bomba era equipada com um receiver e continha flaps. Segundo, a metralhadora MG-42. A MG-42 foi uma das armas mais utilizadas e importantes pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Com um calibre 7.92 por 57 mm, foi desenvolvida com o intuito de substituir a metralhadora MG-34, porém foi utilizada para complementar a ação dessa durante todo o combate. Terceiro, Rifle MP-44. Foi a primeira arma desenvolvida na categoria fuzil de assalto. Foi uma arma criada pela Alemanha ainda no início da Segunda Guerra Mundial, quando era considerada somente um fuzil de suporte. No entanto, o MP-44 passou a ser útil em locais onde era preciso utilizar armas de longo alcance. Assim, ele passou a ser usado pela infantaria, que abria caminho facilmente com o uso do rifle. Devido ao seu poder de fogo devastador, era uma arma muito temida pelos inimigos, que não possuíam mais poderes de luta. Sierra Gustav. Com 1.350 toneladas, foi o maior canhão já construído. Possuía a capacidade de disparar munição com 47 toneladas e 6 km, sendo um trunfo contra os adversários. Foi desenvolvido com o objetivo de romper a linha de frente de Maginot
conjunto de fortificações da França ao longo da fronteira com a Itália e a Alemanha. M1A1 Thompson, submetralhadora americana na Segunda Guerra Mundial. A M1A1 foi projetada e fabricada muito antes da Segunda Guerra, mais precisamente entre os anos 1917 e 1919. Era uma arma refinada com empunhaduras e coronas, além do excelente acabamento. Porém, com o passar do tempo, ela foi reformulada, sendo utilizada pelos Estados Unidos da América na Segunda Guerra. O país viu a necessidade de usar uma arma simples, mas com segurança, para que fosse possível fabricá-la em massa, escolhendo assim Thompson M1A1. Como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? No dia 1º de setembro de 1939, as forças nazistas alemãs de Adolf Hitler invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O Brasil passou a participar do conflito a partir de 1942. Na época, o presidente da República era Getúlio Vargas. A princípio, a posição brasileira foi neutralidade depois de alguns ataques a navios brasileiros. Getúlio Vargas decidiu entrar em um acordo com o presidente americano Roosevelt para a participação do país na guerra. Embora a história dos pracinhas, diminutivo de praça, que é soldado, seja ainda pouco comentada no Brasil, Marcos Firmino Santiago da Silva, coordenador do curso de Direito da Escola Superior, professor Paulo Martins, no Distrito Federal, estudioso sobre a Segunda Guerra Mundial, afirma que a participação brasileira foi muito importante. O apoio do Brasil foi disputado na Segunda Guerra Mundial, de forma um pouco velada por parte dos países de eixo, Alemanha, Itália e Japão, e de maneira clara pelos aliados, especialmente os norte-americanos, além da Inglaterra e da França. Afirma: o primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 1944. O Brasil ajudou os norte-americanos na libertação da Itália, que na época ainda estava parcialmente nas mãos do exército alemão. Nosso país enviou cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira, no caso a FEB, e 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira. Aliados. Os aliados foram os países vencedores da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial assumiu proporções muito maiores do que a Primeira Guerra Mundial. Esta eclodiu por causa do desequilíbrio gerado na Europa, com uma nova fase de colonialismo causada pela corrida da dominação das áreas de influência ideológica, a escoação dos produtos industrializados. Neste contexto, a Alemanha, país tardiamente unificado, se destacou por acirrar a tensão do continente europeu, a ponto de em 1914 romper uma guerra chamada Mundial. Mortos na Segunda Guerra Mundial. Número assustadores contabilizam as pessoas que perderam suas vidas por causa do conflito. A perda de vidas humanas durante a Segunda Guerra Mundial foi enorme. Milhões e milhões de vidas ceifadas de 1939 a 1945, em sua grande maioria civis. Calcula-se o total de 85 milhões que perderam suas vidas, onde mais de 50 milhões foram civis. Bom, este mapa que vocês estão vendo agora é o roteiro da FEB na campanha da Itália, onde cada membro brasileiro o atacou na Itália. As medalhas de honra ao mérito da Segunda Guerra Mundial é o símbolo da cobra fumando. A medalha com vermelho e verde é a medalha que cada soldado recebeu quando retornaram da guerra, quando chegaram da Itália. Este senhor da foto é Adolfo Alfredo Schultz, meu bisavô. Se ele estivesse vivo hoje, ele teria 98 anos. Ele serviu na Guerra Mundial como soldado e depois foi promovido para segundo tenente. Sei que você vai querer ser uma de nós. Meninas, quando damos nossas mãos, nos tornamos poder.